Olá a todos. Hoje nós vamos caminhar seguindo as pegadas de São Paulo na carta que ele mandou aos Efésios. Vamos fazer, já vimos anteriormente a estrutura geral da carta e hoje nós vamos caminhar nessa carta, mas apenas o seu início. Não vamos ficar com a veleidade de que nós possamos fazer tudo, mas o tudo desta carta, na sua forma mais sintética, está exatamente no primeiro capítulo de Efésios, versículos 3 a 10, em que São Paulo faz uma grande louvação a Deus Pai. Nós poderíamos chamar esse hino cristológico, é um hino cristológico, sim. Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que esse hino já existia lá no início das primeiras comunidades. Não vou eu discutir, dizer que não existia, claro que já existia, mas a igreja estava nascendo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, e alguns dizem que não foi ele que escreveu, mas para mim foi ele que escreveu, então o que vale é isso, para nós é Paulo. Paulo aos Efésios. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele podia até ter noção do hino, mas o hino não era um hino, eram palavras aqui e acolá, minha opinião. E aí o que ele diz? Ele pega isso e junta. E forma do primeiro capítulo, ele abre a carta, depois de apresentar-se, dizer que é Paulo, apóstolo, etc., aos fiéis em Éfeso, mas podia ser em Laodiceia, podia ser em Esmirna, podia ser em Pérgamo, e aí eu disse 3 cidades da província romana da Ásia. Provavelmente estes cristãos que moravam nestas cidades, que eram próximas a Éfeso, esses cristãos certamente tiveram conhecimento deste escrito de Paulo. Mandado para eles, quem levou foi um indivíduo chamado Tíquico, cujo nome Paulo revela lá na frente, mas no final da carta, capítulo 6, que ele vai mandar um mensageiro com a carta, e esse mensageiro é um amigo dele, companheiro de jornadas bíblicas, vamos chamar assim, de Paulo, chamado Tíquico. E ele manda esse Tíquico tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, já que ele escreveu a carta da prisão, como ele próprio diz. Ele está prisioneiro. Então não vamos entrar em detalhes específicos de onde era a prisão, quando é que se deu isso, porque senão nós não acabamos. Aliás, os estudiosos, na realidade, não chegaram a conclusão nenhuma até hoje. E já temos 2000 anos de carta. Assim sendo, vamos ficar mesmo como ela aparece na Sagrada Escritura, como parte do corpo paulino, quer dizer, das cartas que Paulo escreveu, que são 13. O Efésios é uma delas. Sabemos perfeitamente bem que 7 são absolutamente autênticas, quer dizer, autenticadas por ele, de ele dizer, eu, Paulo, assino a carta. Então essas são 7 cartas. As outras 6, porque ao todo são 13, as outras 6, alguém pode ter sido escrito até depois da morte de Paulo, é o que dizem, que é por algum antigo discípulo dele que não quis deixar morrer os ensinamentos de Paulo, enfim. Isso é uma discussão para especialista, para os teólogos. A nós compete saber o que Paulo está dizendo. E como a CNBB propõe a carta aos Efésios, vamos ver pelo menos a síntese do que Paulo quer dizer nesta carta aos Efésios. E esta síntese encontra-se exatamente no primeiro capítulo da carta, versículos 3 a 10, que nós vamos chamar de um hino cristológico, porque tudo se refere a Cristo, tudo se refere a Cristo, e Cristo que unindo tudo nos une a Deus.
Esse é o sentido essencial da carta aos Efésios. Nós, o povo de Deus, o povo da nova aliança, unidos a Cristo, e Cristo unido ao Pai, nos leva a nos unirmos ao Pai também. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Estamos unidos a Cristo. Cristo está unido ao Pai. Então, nós, que somos lá a ponta mais fraca, mas unidos a Cristo, também estamos unidos ao Pai. Por isso, Paulo começa, a carta começa com uma declaração solene. E essa declaração solene começa assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, isso é uma declaração solene, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está no original. É isto que está no original. Aqui na saudação, ele diz assim: agradeçamos a Deus, na linguagem de hoje, agradeçamos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa preposição "e", ela está indicando duas pessoas. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque na declaração está que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Então nós temos a pessoa de Deus e a pessoa, Deus Pai, e temos a pessoa do Deus Filho. O primeiro capítulo, quer dizer, o final desse grande hino, vamos chamar assim, vai terminar falando do Espírito Santo. Lá no versículo número 12, que eu não coloquei aqui, que são os dois versículos finais, 11 e 12, o versículo número 12 vai falar da ação do Espírito Santo sobre todos nós, para que nós possamos entender tudo isso que foi dito antes. E que é o que nós vamos ver. A essência está aqui. Aliás, a essência está aqui, na libertação, na predestinação e na libertação. Este é o cerne do hino. Isto é a parte fundamental deste hino que aí está, que é um hino cristológico, e que nós podemos titular da seguinte maneira: unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Então, nós estamos unidos a Cristo, e é isso que Paulo quer dizer. Não são apenas os cristãos de origem judaica. É claro, eles formam o povo da antiga aliança. Primeiro Deus se manifestou para eles. Depois é que veio, com Jesus Cristo, se manifestar para os outros. Por quê? Como diz Hebreus, lá no primeiro capítulo, versículo número 1 da carta aos Hebreus, está escrito assim: antigamente, lá atrás, Deus falou por intermédio dos profetas, seus enviados. Os profetas falaram de quê? Falaram de Deus e falaram do enviado que Deus mandaria, que era o seu filho. Então, os profetas falam especificamente do amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus pelo seu povo, o amor é a base de tudo, o amor de Deus é a base de tudo. Pois bem, Deus ama o seu povo e quer que o seu povo caminhe para Ele. Mas o que é que acontece? Acontece que o povo que tem a liberdade de caminhar, lá no deserto, caminhou para quê?
quem? Quando começou a sentir o peso das dificuldades. Caminhou para um bezerro de ouro. Caminhou por contestar a Deus em 2 lugares, Massá e Meribá. Por quê? Se diziam com fome e com sede. Mas Deus, embora ouvindo aqueles clamores, embora ouvindo o desafio do povo contra Deus, quer dizer, eles não falam diretamente a Deus, eles falam com o emissário de Deus, que era Moisés. E aí travam uma luta com Moisés. A luta, quer dizer, uma luta espiritual. É esse o Deus que nos protege? Estamos morrendo aqui no deserto, morrendo de fome, de sede, pois Deus mandou o maná, que era a comida para matar a fome, e mandou Moisés com uma vara ir lá bater numa rocha, e da rocha saiu água. Quer dizer, o povo não morreu por causa disso, mas o povo se voltou contra Deus, e é exatamente isso que acontece até hoje. O povo de Deus caminha a duras penas por esse, aspas, vale de lágrimas, que é a própria vida, é a história da nossa própria vida. É um vale de lágrimas. Nós caminhamos e a nossa confiança, muitas vezes, falha. Nós caímos. E se Deus estivesse contra nós, o que aconteceria? Nós não conseguiríamos nos levantar para continuar a caminhar. Não! Quem nos levanta é o próprio Deus Criador e nos levanta pela mão do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, São Paulo começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estou lendo a parte traduzida diretamente do original, não necessariamente esta que está aqui na linguagem de hoje, mas a gente pode comparar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus, quer dizer, Deus está no céu, e o céu é no alto. Do alto dos céus significa a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus está presente em todos os lugares. Deus vê tudo, onisciência. E Deus sabe tudo. E por um motivo muito simples, porque Ele é o Criador. Mas além de ser o Criador, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou. Deus é bendito, mas distribui, derrama suas copiosas bênçãos sobre nós. Mas em função de quem? Da nossa, que lhe viramos as costas, que nos revoltamos contra Deus, que reclamamos dele. Não, ele nos enviou todas as bênçãos espirituais em Cristo. Quais são essas bênçãos espirituais? Tudo aquilo que vem de Deus, tudo que parte de Deus, tudo que é de Deus, Ele nos concede. Ele nos dá graciosamente. Quando conquistamos alguma coisa, devemos sempre nos lembrar que por trás disso está Deus. Vamos ver só um exemplo pequeno, que me parece bem clássico. Os cientistas mandaram para o espaço um telescópio absolutamente fenomenal. Batizaram-no com o nome de um outro grande cientista que estudou tudo antes deles. O cientista chamava-se James Webb. E o telescópio chama-se o telescópio James Webb. Ele está lá no espaço. E lá de onde ele está, ele enxerga o espaço e o tempo. Ele consegue ver
no espaço. Mundos que existiram há bilhões de anos-luz lá atrás. Claro que hoje nós vemos a sua luz, os cientistas distinguem pela luz, pelo espectro luminoso. Então eles sabem dizer quando é que aquele corpo celeste existiu. Existiu há 10 milhões de anos-luz. Quer dizer, agora é que a luz está chegando a nós. Antes, o homem não conseguia ver isso, mas agora ele vê. Ele vê com os olhos do James Webb, lá no espaço. Quem construiu o James Webb? Foi o homem, com a sua capacidade inventiva, que é, na realidade, um reflexo do poder criador de Deus. Se as pessoas não aceitam isso, vão acabar se achando Deus. E aí é o caminho seguro para a queda. Foi isso que aconteceu com o anjo mais brilhante que existiu. Tão brilhante que tinha o nome de Lúcifer. Esse anjo Lúcifer, que é o outro nome do diabo, o Lúcifer, cujo nome significa luz intensa, luz feérica, luz brilhante, não tem nada é mais luminoso do que essa estrela, que era Lúcifer, daí o nome dele. Pois bem, Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Ele olhava para dentro de si, uma maneira de ver, e se via igual a Deus, ou seja, Deus com Deus. Não é. Ele é uma criatura de Deus. Criatura significa foi criado por. Deus é o Criador, Deus é supremo. Por isso, nessa expressão no alto dos céus, nós devemos entender essa onipotência de Deus. Ele é todo-poderoso porque ele é o Criador. E não é o Criador apenas do homem, não. Ele é o Criador de tudo. Pois bem, esse Criador de tudo, em função do seu Filho Jesus Cristo, abençoa todas as criaturas. Abençoa todas as criaturas significa toda a criação é abençoada por Deus. Toda a criação, ela é abençoada por Deus. Agora, das criaturas, aquela mais excelsa, aquela mais elevada, é exatamente o homem. Vamos chamar assim, a criatura humana. Vejam só. O Salmo número 8 diz assim: Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas, e também por Paulo. Quando ele diz, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz aqui, tu criaste tudo, e criaste, então tu que criaste tudo, o céu, as estrelas, o mar, a terra, tudo foi criado. Portanto, o que é um simples ser humano para que tu penses nele? Nós somos como que um grão de poeira, um grão de areia. Neste universo criado por Deus, somos uma coisa pequenininha, quase que insignificante, mas tu fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Portanto, Deus é o Supremo.
Tu lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio deles. Ora, então, apesar de ser uma criatura ínfima, uma criatura limitada, uma criatura pequena, segundo ponto, na carta aos Efésios, Deus nos escolheu e nos engrandeceu em quem? Em Cristo. Por isso que na carta aos Efésios, Paulo diz assim: antes da criação do mundo, não havia nada. Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele, graças ao seu amor, santos e imaculados. É o versículo número 4. Portanto, de que trata o versículo 4 deste hino de louvor a Deus? Trata da escolha que Deus fez em Cristo de nós. Antes da criação do mundo, entendamos, Deus nos escolheu. Aí vem assim. Vamos lá. Leitura do livro do Gênesis, primeiro capítulo, versículos 1 para frente. Então diz assim no início: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí vai falando da terra, vai falando de tudo, fala do mar, fala da escuridão, só tinha escuridão, só havia o caos. Aí Deus, o Espírito de Deus se movia por cima da água. Havia água, havia tudo. Então Deus disse, fiat lux, ou seja, faça-se a luz. O que Deus disse? Portanto, ele usou o quê? A palavra. Ele abriu a boca e falou, faça-se a luz. Esta é a palavra de Deus. Faça-se a luz. Em outras palavras, a luz seja feita. E a luz começou a existir. Bastou a palavra de Deus para que a luz começasse a existir. Ele mandou que se fizesse a luz. E a luz começou a existir. Aí Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Assim nasceram a luz e a escuridão. Antes era só escuridão, mas Deus mandou fazer a luz. Quer dizer, Deus fala e as coisas são feitas. Deus quer e as coisas existem. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o onipotente, ele é o todo-poderoso, ele está acima de tudo. Agora, ele criou isso porque ele quis mostrar grandeza. Não é possível que, partindo de Deus, as coisas criadas não tenham sido feitas por amor. Por trás do faça-se existe o amor de Deus. Ele quer que as coisas sejam feitas porque assim é o seu, digamos, espírito. O seu desejo se calca, se fundamenta no amor. O amor de Deus. Aí a luz começou a existir. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Havia água. Deus disse que haja no meio da água uma divisão e ela é separada em duas partes. Continua. E assim aconteceu. Aconteceu por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus quis. Porque Deus falou. Porque Deus, através da força da sua palavra, fez com que acontecesse. Palavra de Deus.
Não existe um ditado que diz palavra de Deus não volta atrás? Quer dizer, palavra de rei não volta atrás. Se palavra de rei não volta atrás, Deus é o rei dos reis. Então aí mesmo que não volta atrás. Fez-se o que Deus quis. Separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Por isso que os povos primitivos, ao olharem para o alto, diziam que lá no alto do céu, para a gente poder entender, existia um grande mar. São as águas superiores. Então ele diz assim, nessa divisão, essa do de cima e o de baixo, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio o dia. Amanhã do segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Já tinha água, agora, a fim de que apareça a terra seca, será criada a terra. Quer dizer, a água e a terra, o líquido e o material, o concreto. E assim aconteceu. Veja que Deus fala e as coisas acontecem. Aí aconteceu Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu, aqui é que eu quero parar, e Deus viu que o que ele havia feito era bom. Tudo que Deus tinha feito até então, ele viu que era bom. Deus é a essência do bem. O bem que se calca no amor. Portanto, tudo que vem de Deus é bom. E nós estamos notando aqui que tudo que Deus está criando é aquilo, é a própria natureza. Então a natureza é boa, porque ela provém do ser que é essencialmente bom. Mas note bem, Deus diz assim, faça-se, faça-se, faça-se. Na voz passiva, seja feito, seja feito, seja feito. E aí ele vê que tudo que é feito é bom. E assim vão. Assim vai indo a criação durante 6 dias. Isto é uma metáfora, evidentemente. Durante 6 dias. Aí quando ele chegou lá no 5º dia, depois daquilo, chegou o 6º dia, depois dele ver que tudo que ele tinha feito era bom, ele diz assim, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco, em outras palavras. Agora vamos fazer o ser humano, a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Vamos fazer, já não é mais faça-se. Vamos fazer quer dizer, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ora, façamos o ser humano, primeira pessoa do plural. Façamos nós. Nós quem? Exatamente o Deus Pai, Criador, o Deus Filho, que é a palavra de Deus, e o Espírito que apareceu lá atrás. Olha aí a Trindade Santíssima mencionada, não pelo nome, mas indiretamente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e conforme a nossa semelhança. Veja, façamos o homem. Aí, vamos continuar para depois juntar as coisas. Aí ele diz assim, e assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E aí veio o seguinte, Deus os abençoou. No primeiro versículo, seja Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Ele nos abençoou lá atrás. A partir do momento em que ele nos criou, ele nos abençoou. E nos abençoou em quem? Em Cristo, que é a sua palavra, que é o seu Filho, e que com ele estava no ato da criação. Porque Deus usa a palavra. E a palavra é Deus. Não é isso que São João nos diz? No princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava junto a Deus, a palavra era Deus. Então ele nos abençoa em Cristo, né? Com todas as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos de saída? Ele diz assim: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Ou seja, Deus criou o ser humano em função da criação que ele havia feito antes. Tanto que ele põe o ser humano no comando da criação. Ele criou, ele fez as coisas todas para o ser humano. Então, antes de criar o ser humano, Deus já pensava nele. Já pensava que iria fazer alguém que ele colocaria como administrador de toda aquela obra de criação que era boa. Então, antes da criação, Deus pensou no ser humano. Portanto, a escolha, como Cristo está na criação, então ele escolhe o ser humano em função de Cristo. Por causa de Cristo. A escolha se dá, a escolha do ser humano ocorre, segundo Paulo aos Efésios, antes da criação. Portanto, não é em função, não é por causa da criação. Ele criou tudo e disse assim: bom, agora eu vou criar o ser humano. Não, não é a criação e o ser humano. É a criação toda, mas pensada e criada em função daquele que ele pensou antes. E que ele elegeu, que ele escolheu para ser o administrador da sua grandiosa obra, a criação. E o que é que nós vemos hoje? O homem, ao invés de administrar bem, o homem destruindo a obra de Deus. Isso, evidentemente, tem um preço. Agora, recentemente, estamos vendo aí os tufões, os furacões, o calor brutal. Calor brutal. A natureza, aí nós dizemos, a natureza está respondendo. A natureza está reagindo. Porque o administrador que Deus botou, aquele que ele criou com uma grandeza excelsa, porque ele o escolhera para isso, está aí fazendo coisas que não devia fazer. Muito bem. Então, Deus criou conforme a sua... Muito bem. Então, voltando novamente à carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele, graças ao seu amor. Agora vamos à análise disto, santos e imaculados. Aquele que administraria a criação,
a administraria de maneira santa, porque ele seria santo e imaculado. E por que a criatura humana Deus criou, escolheu para ser santo e imaculado? Foi para isso que Deus fez. Foi para isso que Deus escolheu o homem. A finalidade última de Deus é que aquelas pessoas fossem, que essa pessoa humana fosse santa e imaculada. E como é que ele fez isso? Ele fez isso criando o humano à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Assim ele vê o homem. Assim o homem devia se ver. Porque ao olhar para o homem Deus, que é Cristo, ele devia ver a face de Deus. E a face de Deus se reflete na face humana, porque Cristo é o Deus humano. Já que Deus nos escolheu em Cristo. E se nos escolheu em Cristo, significa que nós devemos ser santos e imaculados. Por isso Paulo enfatiza esses santos e imaculados na carta aos Efésios. Isto significa ser conforme a Deus, em conformidade com Deus, a imagem de Deus. Vejam como bate o Gênesis com a carta de Paulo. Mas não só. Ele nos predestinou. Quer dizer, antes mesmo de escolher, Deus tinha um plano. Quer dizer, nesse plano, o homem já aparecia. Ele nos predestinou. Olha aqui. Conforme, é o versículo número 5. Conforme sua livre vontade, Deus nos tinha predestinado a sermos seus filhos adotivos. Ele nos escolheu para sermos santos e imaculados, porque somos a imagem e semelhança dele. Agora, ele não queria só isso. Ele queria que nós fôssemos seus filhos. O Filho único, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos predestinados não mais a sermos criaturas, ou simples criaturas. Somos criaturas porque fomos criados, mas não simples criaturas, porque o amor de Deus nos quis desde sempre. Daí predestinação. O amor de Deus nos predestinou a sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas filhos de Deus em quem? Em função de quem? Em função de Cristo. Versículos 5 e 6 da carta aos Efésios. Está aí. E Deus nos fez assim por sua livre vontade. É a vontade de Deus. A mesma vontade que o levou a criar, a dizer faça-se, faça-se, etc. E quando terminada a criação do homem, ele não diz... Primeiro ele mudou o faça-se para façamos. E segundo, tudo estava bom, mas quando ele concluiu a criação do ser humano, ele disse que ele viu que a obra dele era muito boa. Por isso, o homem foi feito em Cristo. O homem foi escolhido em Cristo para ser santo e imaculado. E ele foi predestinado em Cristo para ser o quê? Filho de Deus. Não somos apenas criaturas.
Somos criaturas, sim, mas criaturas especiais, porque feitas à imagem e conforme a semelhança de Deus. Porque por causa disso somos santos e imaculados por vontade de Deus. Livre vontade, livre iniciativa. Deus quis e fez. Deus desejou e tudo o que Ele desejou acabou se realizando. Porque esta é a vontade de Deus. Ah, como é que você sabe disso? Eu sei porque eu me olho no espelho. E ao me ver, quem eu vejo? Eu vejo a configuração de Deus, porque eu sou a imagem e semelhança dele. E por que eu consigo ver isso? Porque eu fui escolhido em Cristo e fui predestinado a ser isso em Cristo. Porque quando eu olho Cristo, e principalmente Cristo na cruz, quem eu vejo? Eu vejo o próprio Deus. Claro que nós vemos com os olhos da face, porque vemos o homem Deus. Mas vemos com os olhos da fé. E a fé que parte do coração. Esse Cristo na cruz nos leva aos versículos 7 e 8 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Libertação em Cristo. Eis a graça que Deus nos oferece em seu Filho. Porque antes ele tinha dito assim: Deus nos tinha predestinado a sermos seus filhos adotivos. Foi para isso que nós fomos criados. Por Jesus Cristo. Fazendo assim brilhar a magnificência da sua graça, a graça de Deus. Deus não nos criou porque nós somos bons, não. Bom é Deus, por isso é que Ele nos cria. Se nós dizemos assim, fulano é bom, ele é bom não por ele, é bom por causa de Deus. É bom sim, mas é porque ele está imitando a Deus. Ele está pondo em prática uma graça, a graça suprema que Deus lhe dá, de ser bom como Ele. Tudo em Cristo, tudo por Cristo, tudo com Cristo. Eis a graça que Deus nos oferece em seu Filho bem amado. Paulo usa a expressão Filho bem amado por quê? Porque no batismo de Jesus, o que aconteceu? Quando Jesus saía das águas, o céu se abriu. De lá veio uma voz que dizia: Este é meu Filho muito amado. Esta mesma palavra foi ouvida por Pedro, Tiago e João no alto do monte, em que Jesus se transfigurou. Nós já passamos por tudo isso este ano. Também no momento da transfiguração, uma nuvem desceu. A nuvem é o símbolo de Deus, representa Deus. A nuvem desce, quer dizer, é Deus que desce. E de dentro da nuvem, naquele monte, aparece assim. Ouve-se esta palavra: Este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria. Portanto, Paulo está escrevendo depois dessas coisas, que ele não viu, mas que ele sabia, ele diz assim: eis a graça que Deus nos oferece em seu Filho amado. Repararam que em todas as afirmações, a bênção, a escolha, a predestinação, agora a libertação é sempre em Cristo. É sempre no Filho. E este Filho não é um filho qualquer. É um Filho de Deus. O Filho
também não é só o Filho de Deus, é o Filho muito amado de Deus, pois é nele que nós fomos escolhidos criaturas de Deus. É nele que Deus nos predestinou a sermos seus filhos adotivos. E agora, em Jesus, temos a redenção, adquirida por seu sangue, a remissão dos pecados. Isto é, a graça maior. Vamos fazer uma breve rememoração do que aconteceu lá atrás. Aí, a criatura humana foi criada com todo esse carinho, com todo esse amor por Deus. Um amor tão grande no seu Filho. Ele nos criou no seu Filho. Mas antes nos escolheu e nos predestinou. Aí o que essa criatura fez? Aqueles lá que nós chamamos Adão e Eva, os primeiros. Diz o capítulo número 3 do Gênesis: a cobra, a serpente, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Porque Deus nos disse que nós não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos isto, morreremos. Portanto, a criatura humana, a sua preferida, a que for escolhida, predestinada, etc., tudo isso, Deus disse, tudo bem. Agora, Deus fez a criatura humana à sua imagem e conforme a sua semelhança, mas não criou igual. Portanto, nós somos criaturas de Deus, criaturas. Nós fomos criados, portanto, estamos abaixo. Deus nos dá uma dignidade superior. Olha lá o Salmo número 8. Deus nos dá uma dignidade superior, mas a grandeza de Deus, aquela que indica que Deus é Deus, não. Essa ela não deu, isso ele não deu a ninguém. Criado. Jesus, no credo nós dizemos, não foi criado. Jesus é igual ao Pai, porque ele é o Filho de Deus. Ele foi gerado no amor do Pai, mas não criado. Deus não disse, faça-se Jesus, e Jesus apareceu, mas ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É diferente? Aí o que faz a mulher? Mas a cobra então diz para ela, vocês não morrerão coisa nenhuma, isso aí é bobajada. Isso é Deus que disse, não, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal. Aí a mulher foi, colheu o fruto da árvore que ela tinha sido proibida de comer e comeu. E não só comeu, mas deu ao marido. Deus descobriu e as consequências nós já sabemos quais foram. Quais têm sido até hoje. E sabe por quê? As pessoas dizem assim, o pecado
o pecado original. Eu nasci, já nasci com o pecado, Porque lá atrás, quando Deus fez o homem e a mulher, depois de feitos, Deus os abençoou. Nós não vimos isto agora? E disse, ide pelo mundo, povoai o mundo, enchei o mundo de filhos. Serão carne da sua carne e já são abençoados por mim. Ora, se esses dois que receberam essa bênção maior, a ponto de transmiti-la por herança aos seus descendentes, portanto, todos os que vieram depois, nós também nascemos à imagem e semelhança de Deus. Se recebemos o bônus, temos que carregar o ônus. O ônus daquele primeiro pecado, daquele primeiro afastamento de Deus. É natural. Mas Deus, no seu amor, criou o quê? O batismo. Deus santificou o batismo ao se... Quer dizer, Jesus santifica a água do batismo ao se batizar. Ele que não tinha pecado. Mas assume todos os pecados e os lava. Lava os pecados da humanidade com o seu batismo. Por isso que ao nos batizar, nós perdemos aquela mancha original. Quer dizer, somos purificados dela, mas os seus efeitos estão dentro de nós. Da mesma maneira como nós fomos criados lá atrás, à imagem e semelhança de Deus. Mas Paulo quer dar um aspecto positivo a isso. Quer que nós nos lembremos que Deus nos abençoa em Cristo, porque nos escolheu em Cristo, nos predestinou em Cristo. E como nós nos afastamos dele, ele quis trazer-nos de volta para ele. E por isso, ele em Cristo, ele nos liberta. Nos liberta com a morte de Cristo. Deus se oferece, o Filho de Deus se oferece em sacrifício como um cordeiro, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados redimidos. É no sangue do cordeiro, da mesma maneira que os judeus, o povo da primeira aliança, sacrificavam um cordeiro para celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão do Egito. Jesus na cruz faz exatamente a mesma coisa, só que ele não sacrifica um cordeiro, ele se sacrifica como o verdadeiro cordeiro. E é no sangue de Cristo derramado na cruz, no sangue de Cristo em que se transforma o vinho consagrado no altar da Eucaristia todos os dias. Ali o vinho se transforma no sangue de Cristo, para que nós façamos memória disso, do sacrifício que este cordeiro, o cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus, ofereceu na cruz em oblação pelos nossos pecados, para que de uma vez por todas, o pecado fosse aniquilado. E a principal consequência do pecado, a morte, não tivesse mais efeito no Filho de Deus. Aquele que fora escolhido, predestinado e agora libertado em Cristo, pela sua morte. O que é isto, senão a maior manifestação do amor de Deus? Está aí. Inesgotável graça, diz São Paulo. Diz São Paulo, nos últimos versículos, o 9 e o 10. Inesgotável graça que até nós transborda em toda sabedoria e conhecimento. Quando Deus nos abençoa em Cristo
com todas as bênçãos espirituais é esta: as duas grandes graças que Deus nos dá, a sabedoria e o conhecimento de tudo isso. A capacidade que Ele nos dá de entendermos isto, mesmo com a nossa limitada capacidade, mesmo com o parco conhecimento que nós temos. E aqui, graças a Deus, nós procuramos entender um pouquinho mais, ir um pouquinho mais fundo. Graças à sua inesgotável graça, que até nós transborda em toda sabedoria e conhecimento, revelando-nos assim o mistério de amor do seu desígnio benevolente. O mistério de amor do seu desígnio benevolente. Qual é? O mistério de amor do seu desígnio benevolente. É o amor de Deus, que Ele nos revela, é a última parte. A criação renovada em Cristo, ou seja, é a revelação do mistério, o mistério de Deus em Cristo. Qual é o mistério de Deus? Aquilo que Ele previra realizar no seu Filho, lá na cruz, na plenitude dos tempos. Deus mandou seu Filho chegar à plenitude dos tempos, diz São Paulo aos Gálatas. É o escrito mais antigo das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento. É essa frase de São Paulo aos Gálatas. Deus enviou na plenitude dos tempos, chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, vírgula, nascido de mulher, portanto humano como humano. Aquilo que Deus quis nos revelar, o mistério de do amor, de seu desígnio benevolente. Desígnio é vontade, é um querer que fosse feito. Benevolente, porque a boa vontade de Deus, mas não é a boa vontade, é o amor de Deus só. É a boa vontade que nasce, é a graça que nasce do amor. E o que é que Deus quis desde o início? Desde a criação, desde antes da criação. Aquilo que Deus previra realizar em seu Filho na plenitude dos tempos. Recapitular todas as coisas do céu e da terra em Cristo. Recapitular, ou seja, renovar a criação, refazer a criação, recriar tudo que Ele havia criado, especialmente o ser humano, que se voltara contra Ele, pois agora, em seu Filho muito amado, que se dá em oblação na cruz, Deus recapitula todas as coisas do céu. Todas as coisas significa toda a criação, todos os seres criados, e mais o homem, e mais a mulher, quer dizer, a criatura humana. Foi isso que Deus quis. Quis para quê? Unidos a Cristo, nós pudéssemos nos apresentar diante dele, não mais como criaturas, mas como filhos muito amados, com o seu Filho muito amado. Esta é a essência da carta aos Efésios. É a humanidade renovada que se apresenta diante de Deus a partir do sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Por isso eu disse lá no início que a carta aos Efésios é sintetizada nesse hino cristológico. O que se diz
dos versículos 3 ao versículo 10, é completado nos dois últimos versículos, o 11 e o 12, desta parte aí, em que diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Isso é Paulo dizendo. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Nos escolheu a todos nós. E para sermos o seu povo, haveríamos de ser santos e imaculados. E como não éramos santos e imaculados, porque havíamos perdido essa condição essencial, porque para isso ele nos escolhera. Antes da criação do mundo, precisou mandar o seu filho, e pelo amor do seu filho, por nós, pela entrega do seu filho na cruz, por nós, que é a expressão máxima do amor, e é um amor que não é compreendido. Pelo amor de Jesus, nós voltávamos a ser isto que Paulo diz aqui, de acordo com a sua vontade, que é a vontade de Deus, e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Deus quis que nós nos uníssemos a Cristo, mas Cristo antes quis que nós nos uníssemos a Ele. Daí Ele escolheu aqueles 12, mas teve todos os seus discípulos. Nós somos unidos a Cristo, e se Cristo é o Filho de Deus, nós deixamos de ser meras criaturas de Deus, para que, unidos a Cristo, nós sejamos recebidos pelo Pai na eternidade, como filhos de Deus. Por isso, o Deus Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo diz, a uma certa altura, antes na última ceia: já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. Amigos que se transformam em irmãos. Razão principal de a oração que Jesus nos ensinou, começar com a expressão Pai Nosso. É Pai de Jesus e nosso. Por que é Pai Nosso? Porque nós somos irmãos de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o Filho do Deus vivo. O Deus de Paulo, na carta aos Efésios. Por isso, bendito seja Deus. Que nós dizemos na missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Portanto, eu digo que nós, todos nós, Paulo aqui está se dirigindo aos cristãos, aos novos cristãos, aos cristãos de origem judaica e aos cristãos de origem pagã, aquele que ele havia convertido. Nós fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. E porque nós fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A glória de Deus foi manifestada em seu Filho, que nos levou com Ele para vivermos na eternidade essa mesma glória. Portanto, rendamos graças a Deus e digamos sempre, como Paulo, todo dia: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele, em Cristo, por Cristo e com Cristo, nos acolhe no seu seio como santos e imaculados, como seus filhos adotivos, como seu povo, o povo que crê, o povo que vive como Ele quer que nós vivamos,
o povo que se alegra por dizer: eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, meu irmão. É isso que Efésios diz. E essa ideia toda que nós acabamos de ver, ele vai desenvolver nos 6 capítulos da carta. Cada uma vai ter um pedacinho. É talvez uma das cartas, é sem dúvida uma das mais belas cartas de Paulo, mas é também uma das mais densas, das mais profundas, reveladora da verdade de Cristo, que é a verdade de Deus. Pois que possamos tê-la na mente, no coração, sugiro que a leiam pelo menos essa parte e se deixem levar por aquilo que o Senhor os inspirar. Porque quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, registrada na Sagrada Escritura, que tem que ser lida, não tem que ficar em cima de um armário, da prateleira, na estante, não, tem que ser levada, tem que ser rabiscada, tem que ser anotada, mas tem que ser lida. E lida diariamente. Se nós nos dedicarmos a fazer isso, 1 minuto que seja das 24 horas do dia, teremos ganho muito. Por causa da leitura de um versículo da carta aos Romanos, Santo Agostinho, que era apenas Agostinho, acabou se transformando, se convertendo, e com o tempo veio a ser Santo Agostinho, o que não é pouca coisa, convenhamos. Tenho certeza de que ele terá passado por Efésios, e tenho certeza de que, na sua grande conversão, ele deve ter ficado muito feliz por saber-se escolhido, predestinado e libertado em Cristo para Deus. Como todos nós. Demos por isso graças a Deus e façamo-lo por intermédio daquela que recebeu a palavra no seu corpo, que gerou a palavra no seu corpo como ser humano, que nos deu Jesus e que nos ensinou nas bodas de Caná que devemos fazer tudo o que Jesus nos diz, como ela fez. E por ela ter feito, por ela ter dito sim à palavra de Deus, nós aqui estamos meditando um pouco sobre esta palavra, que é o Cristo Jesus vivo, ressuscitado em nós. Por isso, agradeçamos a nossa mãe, esperando voltar mais para frente no caminho de Jesus, com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.